Olá, papai, tudo bem com vocês? Aqui estou eu de novo, doutora Daniela Monsoldo, fonoaudióloga, e hoje nós vamos conversar sobre 10 coisas que vocês precisam evitar no que diz respeito à alimentação do bebê de vocês, tá? Bom, antes de tudo, aquela coisa de sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, curte. Eu vou responder o comentário de vocês com muito carinho, tá bom? Vamos começar? Então, ó, eu separei aqui com base no Manual de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria 10 coisas que vocês precisam evitar na alimentação do bebê de vocês. Vamos começar. A primeira é horários rígidos. Gente, isso de ter horário rígido não é legal. Por que que não é legal você ter um horário rígido? É muito ruim você comer sem fome. Imagina a criança. Pra gente comer sem fome, a gente até come ali, né? Pega um pouquinho, não sei o quê. Agora a criança, aquilo passa a ser um momento muito desagradável para ela. E a gente sabe que a gente não quer isso, que a criança associe a alimentação com algo desagradável, certo? Então é muito importante vocês perceberem o momento que a criança está satisfeita, e aí vocês param de ofertar, e o momento que ela está com fome, e você vai e oferta. Tem até alguns sinais que a criança mostra a nível corporal mesmo, quando ela está com fome. Então o choro é uma forma dela se comunicar. Então ela tá chorando porque ela quer se comunicar com você. Pode ser de várias formas. Ela se comunica chorando porque ela tá com fome, chorando porque ela tá com sede, chorando porque ela tá suja, chorando porque ela está cansada e quer dormir. Então pode ser muitas coisas. É importante vocês pegarem essas pequenas variações no choro e aí diferenciar e de fato oferecer o alimento quando ela estiver com fome, tá? Então isso de ter horário rígido não é interessante, ele prejudica a capacidade da criança de diferenciar a sensação de fome e de estar satisfeito. Então é muito importante vocês procurarem oferecer o alimento num intervalo de 2 a 3 horas, e aí você evita nesse período oferecer pequenas beliscadinhas, lanchinhos, qualquer coisinha assim, para não atrapalhar a fome e o apetite da criança numa refeição principal, tá? Isso de vocês colocarem pequenas beliscadinhas ou algum alimento ou outro, isso tô falando para criança de até uns 2 anos de idade, tá? Um alimento ou outro no meio das refeições principais, o que que acontece? Pode ser que essa criança no meio dessas refeições, ela não acabe recebendo os nutrientes necessários. Isso de não receber os nutrientes necessários pode prejudicar no crescimento e no desenvolvimento dela. Por isso que a gente fala, não ofereça pequenos lanches, pequenas beliscadinhas para não atrapalhar a refeição principal. A refeição principal é essa, que a gente oferece variedade, sem se preocupar muito com a quantidade, oferece uma variedade nos grupos de alimentos que a gente sabe que é importante para a criança, porque cada grupo alimentar vai ter um tipo de nutriente que vai ser importante para o crescimento e desenvolvimento do seu bebê. Então, se você tem dúvida também com relação aos grupos alimentares, à quantidade, é importante você passar também numa nutricionista, ok? Então, evita isso de ter horário muito rígido, porque você não respeita a autonomia, a independência da criança naquele momento da alimentação. E ela precisa se sentir como uma figura importante, principal, ela é a figura principal da refeição dela, não os outros, certo? Então você vai e oferece a primeira refeição, conforme a gente combinou, né, que precisa ser balanceada, variada, e evita essas beliscadinhas. E dali 2, 3 horas você oferece uma outra refeição bem equilibrada, tá? E aí é importante vocês saberem diferenciar, então, o desconforto do bebê. Um choro pode ser de sede, um choro pode ser de fome, sono, frio, calor,
fralda. Então é importante vocês perceberem essas pequenas variações e respeitar a autonomia e independência da criança, tá? Segundo, alimentação pouco variada. Isso mesmo, a alimentação ela precisa ser balanceada. Balanceada porque vai ter vitaminas, cálcio, ferro e outros nutrientes que vão evitar várias doenças, como anemia, obesidade, desnutrição, tá? Doenças tanto a curto prazo como a longo prazo. Isso acontece muito. Ah, mas eu não fiz isso e meu bebê, ele tá super saudável. Mas e como que foi isso mais pra frente? Como que a saúde dele, quando ele virou uma criança de 10 anos, 15, 20, adulto de 30, como que tá? Porque a alimentação, a introdução alimentar, essa fase da introdução alimentar, é nessa fase que você vai oferecer para a criança os alimentos e vai junto com ela descobrindo aqueles alimentos, vai criando padrões alimentares que vai refletir na vida adulta dela, tanto no hábito alimentar quando ela crescer, como em pequenos vícios também alimentares que pode vir, recusa também, que pode acontecer de um alimento ou outro, tá? Então, uma alimentação pouco variada não é legal. É legal vocês evitarem isso e oferecer um prato muito balanceado. Se a criança recusar, que isso pode acontecer também, por conta de quê? Diferente textura, diferente temperatura, diferentes cheiros, isso pode acontecer. E é importante o quê? Vocês oferecerem cerca de 8 a 10 vezes antes de dizer que aquela criança não gosta do alimento, tá? Então ofereça aí até umas 10 vezes, diferenciando a temperatura, a consistência, o cheiro, o máximo que vocês conseguirem, mas cuidado com alimentos com temperos, isso é importante, evitar temperos industrializados também. Então tenta oferecer esse alimento para a criança umas 10, 8 vezes antes de dizer que ela não gosta daquele alimento. Procura apresentar aquele alimento num contexto diferente, de uma forma diferente, para despertar naquela criança aquele interesse, tá bom? Terceiro, sucos naturais. Gente, a questão do suco, o suco, ele é muito calórico, ele estufa a barriga, ele vai encher a barriga do bebê, então não vai ter espaço para outros alimentos, né? Ou se tiver espaço, muito pouco espaço, e não tem fibra. E isso é muito ruim, porque a fibra, ela ajuda no funcionamento do intestino. E o suco, por ele ter muito açúcar, né? A frutose, o açúcar da fruta, ela pode também acabar viciando o paladar da criança. E ela evoluir com uma recusa, uma seletividade alimentar. Então não é interessante o suco, por mais que ele seja natural, tá? Se você for dar, o que o Manual de Nutrologia da Sociedade Brasileira recomenda? Você oferecer no máximo 100 ml por dia, após as refeições. No máximo 100 ml por dia depois da refeição. Por que depois? Para também não diminuir o apetite da criança. Ela comer e só tomar o suco realmente se ela quiser, ali em último caso, tá? O suco, ele, dependendo do sabor, ele acaba ajudando na absorção do ferro, tá? Mas é interessante, se tiver alguma dúvida com relação a qual suco, quantidade também, tudo isso é interessante também passar numa nutricionista, tá bom? Bom, quarto, o que é legal vocês evitarem mesmo? Vísceras, tá? A víscera, ela pode estar contaminada pela manutenção, na verdade pela manipulação daquela carne nos abatedouros. E isso pode influenciar, né? Ela pode estar contaminada e pode ter uma grande incidência, por exemplo, de salmonela ou de algum outro micro-organismo e
tá contaminado, tá? Isso acaba prejudicando, dando diarreia e acaba prejudicando no quê? Na experiência do seu bebê na alimentação. Porque ele pode começar a associar a alimentação isso daqui, ó, me fez ter diarreia, isso aqui, ó, me fez ter dor no estômago, isso aqui, ó, me fez ter vômito. Tudo isso, o bebê vai criando experiências com tudo aquilo. Ele vai criando experiências e aquilo pode ser tanto positivo como negativo. Então é importante vocês pensarem nisso. É legal, assim, você pode oferecer a víscera contando que você cozinhe muito bem de uma forma lenta, tá? Tem que cozinhar muito bem mesmo. Tudo bem? O problema não é você dar a víscera. O problema é como você vai fazer, na verdade, tá? É a forma que você vai preparar esse alimento, ok? Quinto, o que é legal vocês evitarem? Quinto, papa muito diluída. Mais ou menos pelo mesmo motivo do suco. A papa muito diluída, ela vai ocupar um espaço na barriga do bebê. Isso vai diminuir a vontade dele comer, né? Vai ocupar muito espaço, vai diminuir a vontade dele comer. Não vai ter uma propriedade, um valor energético e calórico grande, porque ela está muito diluída, tá? Vai ter uma baixa densidade energética, menos caloria e enche o bebê, né? Aquilo enche o bebê. Então, é importante, assim, se você for fazer a papa, não deixar ela muito rala, porque senão seu bebê pode depois, ele vai ficar estufado, pode acabar sentindo fome até pouco tempo depois, tá? Mas também é interessante, aqui eu vou frisar o que é interessante. Não demorem para oferecer pedaço para o bebê de vocês. Se vocês optam por oferecer pedaço lá para quase 1 ano de vida do bebê, isso dele não ter tido contato com o pedaço, não ter manipulado aquele pedaço, não ter visto, não ter pego, não ter levado até a boca, não ter experimentado, não ter sentido essa experiência, isso pode contribuir para uma recusa dos pedaços e a criança realmente acabar tendo mais dificuldade de aceitar os alimentos mais sólidos, porque ela não está acostumada. E o alimento sólido, ele é muito importante para o desenvolvimento do crânio facial do bebê, porque essa mastigação ajuda no posicionamento correto também da mandíbula, ajuda no crescimento, na harmonia facial, tanto dos ossos como das musculaturas. Então é muito importante vocês não deixar para oferecer o pedaço quando o bebê tiver só 1 ano de idade ou 10 meses, não sei. Isso acaba criando um contexto que o bebê pode vir a ter mais dificuldade quando for oferecido os pedaços, tá? Então evita isso também, ok? Sexto, alimentos industrializados, refrigerantes, café, embutido, salsicha, salame, presunto, açúcar, enlatado, fritura, doce, salgadinho. Gente, tudo isso, por ser industrializado, a validade é muito longa. Para ter uma validade muito longa, tem conservante, tem corante, não é interessante para o bebê, tá? Isso acaba colocando um bebê mais precocemente aos riscos e problemas de saúde, como obesidade, diabetes, pressão alta. Então não é interessante. Os doces, ele tem esse problema também. Você oferecer doce, o bebê ele já é acostumado com o adocicado do leite por muito tempo. Você oferecer doces, ele vai vir a aceitar melhor o doce, geralmente a criança é assim, na fase da introdução alimentar. Eles aceitam melhor o doce e aí você depois, quando for oferecer os mais salgados, o bebê pode evitar, tá? E aí não é legal, não é legal. Então, por isso que a gente orienta não oferecer doce, não oferecer açúcar,
para nenhum bebê, porque isso também prejudica o aleitamento materno. Porque o bebê, ele sente que ele já prefere o doce. Se você oferece alguma coisa que é mais doce do que o leite, isso contribui para um desmame precoce ou a interrupção mesmo da amamentação. Aí o bebê deixa de mamar, deixa de ter estímulo, você deixa de produzir o leite. E o seu leite é fundamental para até os 6 meses de vida da criança de uma forma exclusiva. Sem beliscadinha, sem nada. Só o seu leite, tá? Ele não vai sentir sede, ele não vai sentir fome, tá? Se você tiver alguma dúvida com relação à sua produção, procure orientação fonoaudiológica de uma consultora de amamentação para avaliar direitinho como que está a sua produção, porque a sua produção ela depende de como está sendo a pega do bebê. A pega do bebê, o jeito que ele está pegando, precisa estimular muito bem as glândulas mamárias, que são elas que vão sentir isso para poder produzir e liberar. Então, o cérebro entende aquilo, faz a produção e libera para o bebê. Se o bebê pega de uma forma incorreta, além de te machucar, o cérebro não entende que aquilo é um estímulo. E aí ele para de produzir, tá bom? Então, se você tem dúvida com relação à quantidade de leite, mas lembre-se que a quantidade não dá para ser medida você indo lá fazendo a ordenha e ver quanto que deu. Porque a produção, ela depende da demanda. Então, conforme o bebê vai sugando, é que vai sendo produzido leite, tá? Então, não dá simplesmente eu vou pegar aqui um copo, vou fazer, deu 20 ml. Não, porque vai tendo a produção conforme tem a sucção, ok? E disso de você oferecer, então, os alimentos industrializados, ou os alimentos mais fortes, como café, né, os enlatados, não é interessante também, porque o bebê acaba se acostumando e pode vir a recusar os alimentos mais naturais, como os legumes, as frutas, as verduras. Então não é legal você fazer isso, visando aí, pensando que a gente quer uma melhor aceitação, inclusive desses alimentos, porque são eles que vão ter uma também maior quantidade de nutrientes, são mais naturais e é tudo que o bebê está precisando nesse momento do crescimento e desenvolvimento dele. 7º, água de coco. Isso mesmo, isso de substituir a água comum pela água de coco não é interessante. Porque a água de coco, ela tem baixo valor calórico e pode conter mais sódio e potássio. Então, é totalmente diferente de uma água filtrada, de uma água mineral. Então, não dá para substituir a água de coco por água filtrada, a água mineral, ok? 8º, mel. O mel não pode ser oferecido, precisa ser evitado até 1 ano de idade da criança. Por quê? Por conta de uma doença que chama botulismo, tá? Então não é interessante, a criança ela não está preparada, o intestino dela não está preparado para estar recebendo esse tipo de alimento e isso pode ocasionar em uma doença chamada botulismo. Então evitem, não é porque você, eu ofereci 1, 2 vezes e nunca deu nada. Que bom, mas não é o que é recomendado pelos casos que já foram estudados na sua maioria. Não é porque 1 em 10 pessoas não deu, porque, então é porque é mentira, é fake. Não, tá? O seu caso foi exceção, entenda isso, ok? Tá? Não é interessante oferecer mel para crianças de até 1 ano de idade, tá? 9º, isso vai mais do comportamento, não do alimento, do comportamento. Evita recompensa. Se você comer isso, eu te dou a bolachinha. Se você comer isso, eu te dou não sei o quê. Evita recompensa. Evita chantagem. Se você não comer, mamãe vai ficar chateada. Evita chantagem. Evita suborno.
castigo, para forçar a criança a comer mais. Isso acaba gerando ansiedade e pode reforçar a recusa alimentar. Pode gerar também um trauma na criança. A criança pode ficar traumatizada depois com aquele cheiro, de olhar, de chegar perto. Então, evita isso. Crie um ambiente que seja prazeroso, um ambiente que seja acolhedor, que a criança perceba que você está querendo ali brincar com ela sem a intenção dela se alimentar de fato. É nessas pequenas coisinhas que você favorece a aceitação alimentar do seu bebê. Não é com chantagem, recompensa, suborno, nada disso. Inclusive, você começa a ensinar para sua criança essas coisinhas depois, que ela pode vir a usar com você num futuro, tá? Então, evita. E o 10º é que vocês precisam evitar desencorajar a criança. Vocês não podem desencorajar ela. Não pode. Como assim? É importante vocês incentivarem o bebê de vocês comerem sozinhos. Isso dá autonomia, isso dá independência. Ele é o protagonista. Comer sozinho, mas com a sua supervisão, em um ambiente tranquilo, acolhedor. Deixe ele comer com as mãos. Não se preocupem com a limpeza. Não é hora de vocês se preocuparem com a limpeza agora. Se vocês sabem que é a hora dele comer, você não vai colocar aquele vestidinho lindo, bonitinho, ai, que demorou para chegar, que nossa, foi feito não sei o quê, e essa roupa. Se você sabe que vai chegar o momento da refeição, evita colocar aquela roupa perfeita, maravilhosa, né? Evite, porque o ambiente precisa estar ali de uma forma que a criança se sinta à vontade para comer, certo? Então, você sabe que chegou o momento de comer, você não vai colocar aquela melhor roupa, né? Mas deixa a criança num lugar que é aquele lugar. Geralmente é interessante vocês colocarem, por exemplo, num cadeirão. Quando coloca a criança no cadeirão, ela começa já a associar que, oba, aquele é o momento da refeição. Então, você coloca ela no cadeirão, deixa o cadeirão perto da mesa onde vocês vão comer, e isso é muito importante, vai ajudar na autonomia, na independência, na comunicação, na interação com vocês, com o ambiente, com a comida. Então, você cria tudo isso para favorecer essa experiência do bebê, certo? E aí, depois que a criança tem essa experiência de brincar com a mão, tal, você oferece ali a colherzinha também, ela começa a aprender com a colherzinha. Quando você percebeu que ela está usando a colher adequadamente, você já pode trocar por um garfinho. E aí é aquilo, sempre comer com a sua supervisão. Evita, por exemplo, oferecer uva inteira, pipoca, porque são alimentos muito fáceis que, se não forem preparados ali, mastigados, eles podem escorregar e tem uma maior chance de engasgo. Então é importante vocês pensarem nisso para cortar o alimento de uma forma que evite o engasgo, pensando no tamanho, pensando no nível de aproveitamento daquele alimento, dependendo de como você vai cortar. Isso é interessante vocês pensarem, tá? Mas é importante vocês darem a autonomia do bebê de vocês no momento da refeição, certo? Gente, e também tem outra questão, o sal. O sal, ele não é recomendado também para crianças, isso daí é só uma observação, tá? Ele não é recomendado para crianças menores de 1 ano de idade. Também. Por quê? Porque eu quero que a criança sinta o real sabor daquele alimento, que ela tenha a experiência do real sabor daquele alimento. Se eu tempero com sal, eu realço aquele sabor, tá? E no começo, lembra que a criança
ainda está se acostumando com essa fase da introdução alimentar e que é muito importante para ela o leite materno até os 6 meses de vida, só que ele é muito importante, ele é o principal alimento da criança até 1 ano de idade. Então você vai oferecer aqueles alimentos de uma forma lúdica, sem se preocupar demais, tá aceitando, não tá, como que tá, não tá. Porque o que vale mais é a experiência, é a brincadeira. É experimentar. Então coloca ali para a criança pegar, levar na boca, é você perto, vai observando, mas é isso, cuidado com o sal. O sal, ele também pode viciar o paladar da criança e ela pode vir não só isso sem pensar nas questões de doenças que pode acontecer, mas também pensando na recusa, seletividade alimentar também do seu bebê, tá? Então evita o sal nesse começo, não é interessante, certo? Porque a gente quer que o nosso bebê coma de tudo, tá? E depois que seu bebê ali fez 1 ano, aí sim você pode colocar um pouquinho de sal, você pode fazer isso daí e ir colocando os temperinhos conforme o tempero da família. Mas o que a gente tá falando aqui é na fase da introdução alimentar. Ela dura até os 2 anos, mas o sal ele não é recomendado para crianças menores de 1 ano por conta disso. Porque o principal alimento da criança até de 1 ano de idade é o leite materno. Então tudo bem se ela não aceitar tão bem outros alimentos. O que vale mais é a experiência dela. Olha, eu vou pedir outra coisinha para vocês curtirem, deixar o seu comentário, se inscreverem no canal, ativar o sininho, comentar. Eu vou responder o comentário de vocês com muito carinho, tá? Se tiver alguma dúvida, não deixem de mandar a sua dúvida para mim. Pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser aqui no YouTube também. Então, podem contar comigo, ok? Façam isso. Vamos revisar. Agora eu vou só citar, hein? 10 coisas para se evitar na alimentação do bebê. Horário rígido, alimentação pouco variada, suco natural, vísceras, papa muito diluída, alimentos industrializados, refrigerante, café, embutido, açúcar, enlatado, fritura, doce, salgadinho, água de coco, mel e sal até 1 ano, né? Evitar recompensa, chantagem, suborno, castigo, forçar a criança a comer quando ela não tem vontade. E a 10ª coisa que você precisa evitar, desencorajar a criança. É muito importante você encorajar ela, porque é ela que vai ser a protagonista da alimentação dela pro resto da vida dela. Então é muito importante você encorajar, você mostrar que está do lado dela, independente de como será, tá? Deixa ela ver você comendo, deixa ela ver o papai comendo, deixa ela ver tio, irmão comendo, todo mundo comendo. Tudo isso conta para a experiência do seu bebê, ok? Tudo bem? É isso e eu espero de coração que vocês tenham gostado, gente. Um beijo enorme e até a próxima. Não deixa de se inscrever. Tchau, tchau!